Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Elton Araújo e seja muito bem-vindo ao canal Historicamente Falando. No vídeo de hoje falaremos sobre 10 lugares terrivelmente assustadores espalhados pelo mundo. Quando perguntamos para algumas pessoas qual é o seu grande sonho, qual a sua grande vontade, muitos vão falar que desejam viajar por vários lugares deste mundo. E de fato, o nosso planeta é repleto de lugares maravilhosos. Porém, dentre estes, existem alguns que são extremamente misteriosos e altamente aterrorizantes. Obviamente que existem outros terríveis lugares assustadores que vocês podem estar deixando aí nos comentários para que eu saiba e possa até trazer um vídeo aqui para o canal. Mas eu separei estes 10 para vocês. Nossa primeira parada por lugares sinistros será no México, na Ilha das Bonecas, localizada nos canais de Xochimilco. Diz a lenda que um homem chamado Julian Santana abandonou sua família e foi viver sozinho nessa ilha. No entanto, ao chegar, encontrou o cadáver de uma menina que havia se afogado em um canal, segurando a sua boneca. Para manter a lembrança da menina, Julian Santana começou a reunir bonecas e pendurá-las nas árvores da ilha. Algo que começou sendo uma homenagem, acabou se tornando uma obsessão que acompanhou o homem até a sua morte. Contudo, a história não acaba aqui. Dizem que o corpo de sua sobrinha também havia sido encontrado no mesmo lugar em que Júlia encontrou a menina da boneca, décadas antes. Banff Springs Hotel, Canadá. A seguinte lenda nos leva até o Banff Springs Hotel, no povoado de Banff, no Canadá. Recomendamos que preste bastante atenção no mensageiro do hotel. Talvez você tenha a terrível surpresa de dar de cara com Sam McAuley, ou o que sobrou dele. Dizem que esse fantasmagórico personagem lhe acompanhará cordialmente até o seu quarto, e quando você se der conta, provavelmente já terá desaparecido. Mas os hóspedes garantem que o fantasma de Sam não é o único que vaga nos corredores desse hotel. Considerado um dos lugares mais assombrados do mundo, entre muitos outros seres, dizem ter visto o fantasma de uma noiva que perdeu a vida caindo da escada usando seu vestido de casamento. E aí, você se atreveria a dormir em um dos seus quartos? Cadário, Itália. Percorrendo o Gran Canal de Veneza, encontramos um dos palácios mais conhecidos da cidade e, sem dúvida, um dos lugares mais assustadores do mundo. Famoso não só por ser um dos mais bonitos, arquitetonicamente falando. Suas paredes escondem uma lenda que foi se confirmando até hoje. Cadário é um edifício do século XV, construído por ordem de Giovanni Dario, um importante burguês que pretendia dar o palácio de presente à sua filha, Marietta, no dia do casamento dela. Desde então, há nessa casa uma maldição segundo a qual seus donos estão destinados a se arruinar ou morrer jovens e de forma violenta. De fato, nessa casa houve uma série de trágicas coincidências ao longo dos anos. Atualmente, não se sabe quem é o seu proprietário, mas esperamos que tenha mais sorte do que o resto. Penitenciária Estatal do Leste, Estados Unidos. Em 1829 foi construída esta prisão na Filadélfia, Estados Unidos. A primeira cidade a introduzir o tipo de isolamento conhecido como Sistema de Pensilvânia. Os presos eram isolados em uma pequena cela em que viviam completamente sozinhos. Em menos de um século, esse sistema foi eliminado devido aos problemas mentais que provocava. Embora a prisão tenha sido abandonada em 1971, ela segue em pé e, de fato, permanece aberta. Qualquer pessoa que quiser visitar um dos lugares mais mal assombrados do mundo poderá percorrer as cozinhas e até as celas de isolamento. Desde seu fechamento, dizem que a atividade paranormal é ainda mais intensa do que na época em que estava em funcionamento. Figuras fantasmagóricas, sombras nos corredores, portas que fecham sozinhas. O pior, as risadas incessantes da cela número 12. Mina da Passagem, Brasil.
A cidade mineira de Mariana abriga a maior mina de ouro do mundo, aberta à visitação. Mas não se deixe enganar, já que lá guarda uma trágica história, e é um dos lugares mais mal assombrados do Brasil. Em 1936, houve uma inundação e 15 mineiros que trabalhavam no local morreram afogados. Dizem que eles continuam fazendo barulhos de sinos e correntes para afastar os visitantes. Mas esta não é a única história que ronda a mina, já que também há a lenda de que os filhos dos escravos trabalhavam nela, pois seus poços eram tão estreitos que permitiam apenas a entrada de corpos pequenos e que alguns deles nunca chegaram a sair de lá. Monte Cristo Homestead, Austrália. Iremos até a Austrália para falar sobre a trágica história da casa Monte Cristo. Desde sua construção, em 1848, esse lugar registrou diversos acontecimentos bizarros: suicídios, mortes trágicas diferentes de crianças da família, assassinatos e desaparecimentos. Não é de estranhar que essa casa seja considerada um dos lugares mais assombrados de todo o mundo. Os proprietários atuais, que afirmam ter notado presenças estranhas, oferecem uma experiência gastronômica na casa e um tour de fantasma todos os sábados à noite. Você também pode optar por se hospedar em uma noite nas instalações da residência. Algum valente aí se arrisca? Hill Fire Club, Irlanda. Bem perto de Dublin, na Irlanda, encontramos um antigo pavilhão que foi utilizado pelo Hill Fire Club. No início do século XVIII, esse grupo tão exclusivo era conhecido por realizar vários rituais satânicos, incluindo o sacrifício de animais. Depois de um misterioso incêndio, o clube desapareceu. Pecado, sacrilégio, imoralidade e vício eram os ingredientes perfeitos que faziam a sua sede um dos lugares mais macabros do mundo. Dizem que as almas de alguns dos membros ainda caminham sem rumo perto dos arredores do edifício. Castelo Mosham, Áustria. Nosso passeio pelos lugares mais assombrados do mundo nos leva agora ao Castelo Mosham, localizado nos arredores de Salzburg, Áustria. Centenas de anos atrás, a caça às bruxas formava parte da normalidade na Europa e nos Estados Unidos. E nessa fortaleza aconteceram o julgamento de bruxas de Salzburg entre 1675 e 1690. Mais de 100 pessoas foram assassinadas durante esse período, além dos milhares de homens e mulheres que foram acusados de envolvimento com bruxaria, condenados a ser o cenário de diversas execuções durante a Idade Média. Esse edifício mantém sua atmosfera misteriosa há séculos. Por essa razão, sendo um dos castelos assombrados do mundo, não poderia deixar de entrar na nossa lista. Aokigahara, Japão. No Aokigahara, mais conhecido como Bosque dos Suicídios, mais de 500 pessoas tiraram a própria vida. Dizem que é um lugar mais silencioso do que o normal e que a forma que as árvores estão espalhadas é tão labiríntica que é capaz de desorientar até aquele que conhece o bosque como a palma das mãos. Além da energia pesada devido aos recentes acontecimentos, há alguns anos, membros mais frágeis das famílias eram abandonados entre as vegetações frondosas do bosque. Pátio do Carrasco, Portugal. Escondido entre as ruelas de Alfama, em Lisboa, existe uma pequena travessa estreita entre os edifícios que leva a um pequeno pátio repleto de plantas, onde se pode observar a rotina da vida retratada nas roupas penduradas para secar. É uma visita tipicamente portuguesa, que à primeira vista parece comum, mas que guarda um mistério, e este foi o lar de Luís Antônio Alves dos Santos, o último carrasco do país, durante o século XIX. O largo, localizado ao lado da antiga prisão da cidade, possui um túnel subterrâneo e facilitava o acesso a ela. Os moradores dessa área relatam ainda ouvir os gritos de terror do próprio Luís Antônio, provocados pelo remorso de ter tirado a vida de tantos condenados. Essas casas assombradas em Lisboa são um lembrete sombrio do passado sinistro que habita nesses espaços.